Abra sua Bíblia comigo aí, irmãos. Abra sua Bíblia comigo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Nós estamos falando sobre a nossa identidade em Cristo Jesus. Melhor dizendo, a nossa nova identidade em Cristo Jesus. Ela é renovada a cada dia. Nossa nova identidade em Cristo Jesus. E eu coloquei mais um tema, ou um subtema, continuando essa linha de mensagens: filhos e filhas de Deus chamados para grandes obras. Filhos e filhas de Deus chamados para grandes obras. Esse texto que eu citei para os irmãos agora, segunda carta de Paulo aos Coríntios, não é a primeira, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, 15 a 17, são 3 versículos apenas. Qual é a carta, irmãos? Segunda carta de Paulo aos Corintianos, isso mesmo, capítulo 5. Gente, Paulo escreveu aos Corintianos, olha aí na sua Bíblia, está escrito, primeira carta de Paulo aos Corintianos, segunda carta de Paulo, e olha, pensa numa carta que trata de problema, gente, pensa numa carta. A primeira carta, então, são 12 capítulos de puxão de orelha. Ô povo que dá trabalho, né? Então é assim mesmo. E agora, aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos aos Coríntios, eu estou falando corintiano, desculpa. Diz assim a palavra: Ele morreu por todos. Ele quem, gente? Jesus. Então diga bem forte: Jesus. Diga comigo assim: Jesus morreu por todos. Gente, isso para ensaio está muito bom, tá? Se você veio comigo aqui hoje, talvez seja a sua primeira vez, vamos fazer esse exercício. Diga comigo bem forte: Ele morreu por todos. Jesus morreu por todos. Continua a leitura comigo, que diz assim: para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Uma palavra de explicação rápida aqui a respeito dessa última expressão. Antes de conhecermos a Jesus como Filho de Deus, o Salvador, aquele que morreu por nós para nos perdoar os pecados e nos dar, como a gente já tem visto até agora, o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Hoje nós conhecemos a Jesus como Filho de Deus que morreu por nós para nos trazer perdão dos nossos pecados e nos perdoando, nos fazer agora, aos que creem em Jesus, filhos e filhas de Deus. Os irmãos estão lembrados disso? Amém, irmãos? Glórias ao nome do Senhor Jesus. Muito bem. Então, porque esse é o Jesus que nós conhecemos agora. Agora, se a gente sai desse conhecimento de Jesus, que nos foi revelado pela palavra de Deus, esse conhecimento e esse relacionamento que agora nós temos com o Senhor Jesus Cristo, o que sobra, meus irmãos, é tudo aquilo que a gente escuta por aí sobre Jesus. E é interessante, eu sempre ouvi desculpando a expressão, meus irmãos, um tanto de baboseiras a respeito de Jesus. Muita coisa, e até mesmo coisas ofensivas a respeito do Senhor Jesus. E uma das coisas assim mais, eu vou dizer interessantes, para não dizer engraçadas, ou irônicas, ou ridículas até, quando eu estive em Israel, em Israel, e eu fui numa reunião, era um feriado, porque lá tem vários feriados, e pensa em feriado, é Israel, gente, o lugar para ter feriado é lá, né? E eu estive lá numa reunião, e que se cantavam, havia um cantor, e esse cantor cantando as músicas tradicionais, antigas, do povo judeu, e dos israelenses, e a primeira música que cantou foi uma música que nós aprendemos no seminário, né? E eu fiquei contente porque é em hebraico, e eu aprendi a cantar essa música em hebraico. Aliás, se você quiser aprender uma língua, a melhor maneira é você aprender as músicas, porque a gente tem muito mais facilidade de decorar as palavras cantando, uma coisa interessante isso. E lá a gente estava cantando essa música, não vou cantar para vocês aqui agora não, mas a música diz assim, tá, eu vou cantar.
Mas depois que se cantaram todas aquelas músicas, aí cantaram-se mais umas 20 músicas que eu nunca ouvi na minha vida, e eu ficava igual aquele Mr. Beans. Já viram aquele clipe do Mr. Beans cantando? Na igreja, ele entra assim, e o rapaz que está do lado não deixa ele cantar no inário junto com ele, lá cantava assim com o inário, e ele cantando, aleluia, aleluia. Então, estava mesma coisa, eu lá em Israel, quando cantava o aleluia, 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 porque é aleluia, aleluia mesmo. Mas quando depois veio uma pessoa falando a respeito daquele feriado, começou a ofender a Jesus, e começou a falar um monte de coisa de Jesus. Mas quando ele começou a falar aquelas coisas a respeito de Jesus, e que Jesus literalmente foi mais um doido que apareceu nessa terra, porque essa terra já apareceram muitos doidos. Ele não usou essa expressão, mas literalmente era isso que ele estava dizendo. Eu me lembrei desse texto, assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado por esse momento de estarmos diante da Tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque nós podemos ser alimentados pela Tua palavra, e nesta manhã, ó Deus, fortalece o coração de cada um de nós. Ajuda-nos, ó Deus, pela Tua palavra, e a palavra do Senhor Jesus, a estarmos focalizados nele. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Jesus Cristo é o único que morreu por nós, é o único que pagou pelos nossos pecados, é o único que foi torturado e finalmente foi crucificado naquela maldita cruz, lá em Jerusalém, para que Ele absorvesse todos os pecados do mundo. Diz a Tua palavra, Senhor, que Jesus se fez maldição por nós, para que agora nós tivéssemos a bênção da vida, e a vida e abundância, e da salvação do Seu nome. Senhor, fala conosco, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. A igreja diga amém comigo, meus irmãos. Amém, amados? Muito bem, nós vamos continuar falando a respeito da nossa identidade, porque é só a partir de Jesus Cristo que nós passamos, só a partir dessa revelação de Jesus, que nós vamos entender quem é Jesus, e entendendo quem é Jesus, nós vamos entender agora quem nós somos em Jesus Cristo. Nós já falamos que por causa de Jesus nós somos filhos e filhas de Deus. Na semana atrasada, dentro de uma perspectiva de Paulo, nós aprendemos 3 lições importantes. Somos selados pelo Espírito Santo, nós somos habitados pelo Espírito Santo, nós somos confirmados como filhos e filhas de Deus pelo Espírito Santo. Amém, amados? Estão comigo aí? Somos selados, nós somos habitados e somos confirmados que somos filhos de Deus. Mas pastor, essa história, como é que funciona isso? Amados, todos aqueles que um dia confessaram, que creram no Evangelho de Jesus, Jesus, eu sei, eu creio, eu entendo que sou pecador, eu entendo que eu andava longe do Senhor, mas eu entendo que o Senhor veio me buscar, eu entendo que o Senhor morreu por mim, eu entendo que aquela morte, há 2000 anos atrás, eu não posso nem imaginar como foi essa morte, mas eu sei que houve uma morte, e essa morte foi a morte do Filho de Deus, tomando sobre si os meus pecados. Senhor Jesus, eu creio nisso. Eu não sou perfeito, quantos de nós, meus irmãos, andávamos tão longe, até mesmo inimigos da fé cristã, mas agora em Cristo Jesus, nós somos uma nova criatura. Aleluias, glórias ao nome de Jesus. Vou falar um pouquinho mais a respeito de quem nós somos agora, hoje, dentro dessa perspectiva do apóstolo Paulo. Isso é muito importante. Uma confusão que nós tentamos corrigir nas últimas 2 semanas é a história de que todo mundo é filho de Deus. Preste bem atenção nisso. A palavra de Deus diz que todos nós somos criaturas de Deus. Todos nós fomos criados por Deus. E todos nós, como criados por Deus, ou como criaturas de Deus, nós nascemos dessa maneira exatamente como Deus fez Adão. E como Deus fez Adão? Deus criou Adão e Eva à sua imagem, conforme a sua semelhança. Essa expressão é muito forte e é muito real.
Ou seja, quando você olha para uma pessoa, você vê a dignidade de Deus. Quando você olha para alguém, você vê a expressão de Deus criando alguma coisa tão especial, que diferentemente de toda a criação do universo, Ele olha para nós e diz: você é a minha imagem, a minha semelhança. Porém, nós somos desobedientes, nós nos afastamos do Senhor, e quantos de nós no passado, queridos, lembrem-se disso, até mesmo éramos inimigos do Senhor. Está lembrado disso, meus queridos? Hoje em Cristo Jesus, diz a palavra, todos aqueles que o receberam, Jesus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quem são os filhos de Deus? A você, amém, que cremos no nome do Filho de Deus. Quem aqui crê no nome do Filho de Deus, Jesus Cristo? Você pode levantar sua mão e dizer assim: amém, eu creio no nome do Senhor Jesus. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. E por causa disso, mais uma vez, você é selado pelo Espírito Santo, você tem um selo da garantia, você pertence a Jesus, você é habitado pelo Espírito Santo, e você é confirmado que você é filho ou filha de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta, que eu sempre gosto de me lembrar dessa pergunta, ou dessa situação. Quantos de vocês hoje, quando acordaram, seja sincero, eu sou um desses também, e hoje foi um dia desses, tá? Ontem eu fui deitar à tarde, e hoje de manhã, eu pus o meu relógio para despertar às 7 horas da manhã, e eu tenho aquele relógio do meu lado assim, que é o Google, né? Eu falo assim: hey Google, wake me up at 7. Aí ele falou assim: it's okay, I will wake you up tomorrow at 7 a.m. Ele já sabe que é de manhã que é para acordar, não é à noite não, 7 a.m. Aí eu falo assim para ele: hey Google, thank you so much. E ela responde assim para mim: you are welcome. Uma voz assim, educadíssima, a minha Google, né? A coisa que eu mais gosto de perguntar para a minha Google antes de dormir: hey Google, can you tell me a joke about Christmas? Oh, here we go. Aí vem uma piada do Christmas, né? Tenta lá no seu Google para você ver, né? E nesse momento eu acordei, aí eu falei assim, ela me acordou com uma canção sensacional, tem uma musiquinha suave, aí eu acordei assim: hey Google, stop. Hey Google, wake me up in 20 minutes. Daqui 20 minutes ela me acorda de novo. Quando ela me acordou de novo, eu disse assim: hey Google, stop. Aí eu ia falar assim: hey Google, me acorda daqui 15 minutos. Aí eu falei assim: não, eu vou levantar. Levantei, sentei na cama. E tal. Falei assim: será que o pastor Sandro não pode pregar hoje? Quantos de nós, meus irmãos, acordamos, mas assim, eu acho que hoje eu não vou, não sei. Pode falar comigo, pode falar comigo. Eu estou confessando aí, pode falar, né? Pode falar aqui, olha, os honestos, isso, obrigado. Quantos estão mentindo aqui? Deixa eu ver. Amados, você vem porque o Espírito Santo te traz. O Espírito Santo diz: vai meu filho, vai. E todas as vezes que eu saio daqui, eu digo: feliz sou eu que vim. Graças ao Senhor que me moveu até este lugar. Você sabe o que é isso? É o Espírito Santo dizendo: você é meu filho, você é de Deus, você vai me adorar, e você vai amar me adorar. Amém, amados? Quem está feliz com Jesus pode dizer amém comigo? Uma salva de palmas ao Senhor Jesus aí. Oh, glórias. Vamos falar um pouquinho a respeito. Eu sou uma nova criatura. Eu queria trazer essa notícia para você hoje. Diga comigo: em Cristo Jesus. Está fraco, igreja? Em Cristo Jesus, eu sou uma nova criatura. Não, e aí a gente queria ser, né? Mais ou menos assim. Diz que esse rapaz de Uberaba, que nunca foi numa cidade grande, um dia foi em São Paulo. Imagina, né? Uberabês, mas estou falando aqui de 50 anos atrás. Gente, 50 anos atrás em Uberaba havia um prédio na Leopoldina de Oliveira, que era o prédio do Banco do Brasil. E ninguém podia entrar, e não tinha elevador. Aliás, tinha elevador, mas não funcionava. E uma vez eu fui lá, passei uma vergonha tão grande com meu pai, a gente era criança e tal, né? E a gente entrou para o elevador, aí vinha uma pessoa correndo, e o elevador fechava assim, ó, fruc, né? E o meu pai tentou apertar aquele botãozinho para fazer a porta entrar, e pôr a mão, o elevador deu uma batida na mão do meu pai assim, quase que cortou a mão, né? Pum! E o pessoal
ficou para trás e tal. A coisa era assim. Mas aí esse rapaz, esse casal de idosos, foi a São Paulo, no prédio, lá no Terraço Itália, né? E aquele prédio gigantesco e tal. E eles foram. O Terraço Itália é hotel? Era hotel naquela ocasião? Como que é o nome daquele hotel famoso em São Paulo? Não era o Terraço Itália, que o Terraço Itália é comercial. Hein? Maxud, lá na Paulista, perto da Paulista, Maxud, e chegou esse casal de uberabense lá, um senhor, uma senhorinha, e tal, entraram, de repente, daí a pouquinho está aqui fazendo o check-in, nunca fez aquele negócio, né? O senhor tem que fazer o check-in. Ele falou assim, eu não trouxe cheque, eu só trouxe dinheiro. Né? A pessoa disse, não, o check-in é outra coisa e tal, estava lá assim, fazendo aquele negócio. Você acha que isso não aconteceu? Aconteceu com os uberabenses, amigo meu. Bom, volta para cá. E aí, de repente, esse velhinho vê uma outra velhinha, que não era a velhinha dele, entrando no elevador. Ele nunca viu o elevador. Fechou o elevador e ele ficou vendo aquele negócio, aquela salinha e tal, entrou aquela velhinha, fechou aquela porta. Aí fez assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lá são 16 andares, eu acredito. Pronto. Daí a pouquinho começou a baixar. 15, 14, 13, 12. Quando abriu, saiu uma moça bonita, jovem de lá de dentro. Ele falou assim, velho, vamos entrar ali, corre! Nova criatura. Na semana passada, quando o pastor Alcedir estava aqui conosco, na sexta-feira da outra semana, ele mostrou umas fotos do trabalho que eles fazem lá no Amazonas. E eles descobriram esse índio, descobriram porque há vários índios, há várias tribos que nunca viram gente, eu não vou chamar de civilizado, não vou chamar de civilizado porque, assim, mas os índios se matam lá na floresta. Bom, eu não posso falar outra coisa aqui, né? Essa semana um cara matou a família inteira lá em Celebration, na Disney, né? Na Celebration, então não posso falar civilizado de maneira nenhuma. Mas esses homens, esses índios nunca viram gente da cidade, eu prefiro dizer assim. E naquele momento, meus irmãos, ele mostrou a figura desse índio, que além de nunca ter visto pessoas, ele era muito temido, porque ele era muito violento entre os próprios índios, e vivia sozinho no meio do mato. E finalmente eles conseguiram fazer contato com esse homem. O homem completamente, ele parecia um monstro, literalmente parecia um monstro da floresta. Um cabelo, a cor dele, a aparência física dele. Este homem conheceu a Jesus. Eles evangelizaram esse homem e ele hoje é um pastor. E aí eles mostraram a foto desse homem hoje. Quando eu olhei para aquilo, eu disse, este é uma nova criatura. E eu queria que você olhasse para o irmão que está do seu lado e dissesse para essa pessoa, você é uma nova criatura. Pode dizer, você é uma nova. Diga com a boca cheia assim, para o seu irmão, para que ele acredite que em Cristo Jesus ele é uma nova criatura. Agora, eu gostaria de trazer duas informações a respeito desse texto. Mais uma vez, assim que nós daqui por diante, vou repetir essa expressão, assim que nós daqui por diante, ou seja, existe um passado, mas existe um momento de encontro com Jesus, e esse momento do encontro com Jesus vai marcar uma nova história. Existiu até então uma história, existiu até então uma fase da sua vida, existiu uma fase da sua vida que você tinha ideias, conceitos, atitudes, você tinha culturas, você tinha pensamentos, você tinha crenças, até esse momento. Até esse instante que você se encontra com o Senhor Jesus, e é por isso que Paulo vai dizer, assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Antes era só a nossa carne, e os nossos conhecimentos, os nossos entendimentos, os nossos conceitos segundo a carne.
É por causa da carne, meus irmãos, que vocês vão ouvir aí, e todas as vezes, todos os anos, podem marcar lá no seu calendário, é época de Páscoa, é época de Natal, quando nós comemoramos ou o nascimento do Senhor Jesus Cristo, ou a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, quando a comunidade mundial ou universal está comemorando a vinda e a salvação que nós temos em Cristo Jesus. O mundo está produzindo filmes, está lançando filmes, está lançando livros que mostram Jesus Cristo de pervertido, Jesus Cristo segundo a sua carne. E as pessoas ainda dizem: eu me identifico com esse Jesus Cristo. Jesus Cristo não é outro a não ser o único Filho de Deus. Esse não é Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Os irmãos estão comigo, pode dizer amém, meus queridos? E muitos de nós até acreditamos dessa maneira, até imaginávamos dessa maneira. E Paulo vai continuar dizendo: daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, diz a palavra, se alguém está em Cristo, é nova criatura, identidade, quem você é. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Alguém pode dar glórias ao nome do Senhor Jesus? É aquele momento que a gente diz assim: Senhor, eu não sou assim, mas o Senhor me fez ser assim. O contexto imediato dessa declaração, de que se alguém está em Cristo é nova criatura, é um contexto de contraste, meus irmãos. É um contexto de comparação que gera um contraste radical com as coisas velhas. As coisas velhas já passaram. Nós hoje não vivemos mais egoisticamente para nós mesmos. Existe uma força, existe um impulso carnal, natural do ser humano, que nos leva a sermos egoístas, a olharmos só para nós mesmos, a olharmos simplesmente para as nossas necessidades, a olharmos impulsivamente, simplesmente para as nossas querências. Os irmãos vão se lembrar que quando nós lemos esse texto de Gênesis capítulo 3, quando Deus veio conversar, depois da queda de Adão e depois do pecado de Adão, e Deus vem conversar, e os irmãos conhecem muito bem essa história. Deus pergunta: Adão, você fez isso? Adão egoisticamente responde: a mulher que tu me destes, ela que me deu, ela que me entregou. Eu estou perguntando para você, Adão, essa não é a pergunta, eu estou perguntando se você comeu. Ela me deu. Não, eu não estou te perguntando quem te deu, eu estou perguntando se você comeu. Mas Adão estava tentando se proteger. Quando Deus pergunta para Eva: você fez isso, entregou? Não, mas foi a serpente que me tentou. Eu não estou perguntando se a serpente te tentou, quem te tentou. Eu estou perguntando se você deu ao homem. Os irmãos entendam que essa atitude está nas nossas vidas, em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Nós, pais que educamos filhos, sabemos muito bem disso. Quando nós vemos que o filho fez alguma coisa de errado, quando nós perguntamos para o filho, e esses dias eu estava vendo um vídeo na internet, muito engraçado, em que um filho, ele pintou todo o banheiro, pintou o cachorro, pintou todo mundo, e estava lá com um pincel atômico tudo na mão, e o pai perguntou: quem é que fez isso? Ele joga o pincel no chão, aponta para o cachorro e disse: foi ele. Amados, isso é o egoísmo que naturalmente vem de geração para geração, e tudo que nós fazemos é em função do nosso egoísmo até o Senhor Jesus Cristo. Se antes vivíamos para nós mesmos, ou se eu vivia para mim mesmo, e eu era o centro do universo, agora Jesus Cristo é o centro do universo. Em Cristo Jesus, eu sou uma nova criatura, porque Jesus não viveu para si mesmo, Jesus não morreu por si mesmo, Jesus morreu por todos nós. Alguém pode dar glórias ao nome do Senhor Jesus? Como é que eu vivo agora?
Como que eu vivo? Nós vivemos, não vivemos mais egoisticamente para nós mesmos. É interessante porque quando a gente ensina um casal jovem que está se preparando para o matrimônio, quando nós vamos orientar um casal, nós perguntamos para esse casal, qual o propósito do seu casamento? Por que você quer se casar com essa moça? Ou por que você quer se casar com esse rapaz? E a gente diz logo em seguida, porque eu acredito que nele eu encontrei a felicidade. Eu sei que é essa pessoa que vai me fazer feliz. Amados, percebam, é uma resposta egoísta. Nós entendemos que o casamento é um lugar, uma dimensão de vida, é uma fase da nossa vida em que nós vamos viver e buscar nesse relacionamento a felicidade. Não. Eu entro no casamento para eu ser a razão da felicidade da minha esposa. A minha esposa, com a mente de Cristo, entra no casamento para que ela saiba, para que ela entenda que ela é um instrumento de Deus para me fazer feliz. A igreja está comigo, pode dizer amém, queridos? Mateus, essa é para você, tá? Vocês, Sara, aí que estão assim, ó. Já tem uma aliança na mão direita, já? Já tem, né? Então, uma salva de palmas para esse casal aqui, gente. Mas o segredo, queridos, de vocês estarem juntos, por 10 anos, por 20 anos, por 30 anos, 50 anos. Essa semana eu vi um casal que eu fui pastor deles lá em Cuiabá, fazendo bodas de diamante, 60 anos. Eu pensava que boda de diamante fosse 75, não, bodas de diamante são 60 anos. Estão celebrando 60 anos, por quê? Porque um vive para o outro, e não para si mesmo. Os irmãos estão comigo, meus queridos? Diga comigo, em Cristo Jesus, eu sou uma nova criatura. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Em segundo e último lugar, ainda em Romanos, Paulo vai nos ensinar que o pecado que antes nos dominava, e o pecado se expressa a partir dessa atitude egoísta de cada um de nós, agora perdeu a sua força. Diga comigo assim, pecado, não, está fraco, irmão, diga comigo, pecado, perdeu. Pronto, pecado, você perdeu. Em Romanos capítulo 6, versículo 16, 20 e o 23, nós lemos assim: não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Agora, porém, libertos ou libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. Diga comigo, santificação, amados. Está fraca a igreja, diga santificação. Tendes o vosso fruto para a santificação, a fim, e por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. É muito importante a gente entender, meus irmãos, que pecado ainda é pecado. É muito importante você entender que pecado ainda é pecado. E eu gosto muito de ler esse versículo, e eu acrescento aqui a versão, revista atualizada do pastor Wesley Porto: o salário do pecado ainda é a morte. O salário do pecado ainda é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O que eu quero dizer para vocês com isso? Gente, deixa eu falar para vocês a respeito de uma das características principais do pecado. Pecado é uma coisa que a gente gosta. Pecado é uma coisa que a gente gosta. Vamos imaginar que colocar a mão no fogo fosse pecado, tá certo? Vamos colocar assim, olha, que existe um versículo lá no Antigo Testamento, entre os 10 mandamentos, lá em Êxodo capítulo 20, não tocarás com a tua mão o fogo por mais de 30 segundos. Vamos supor que existisse um negócio desse. Ok, gente? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Precisa haver mandamento para esse pecado? Para você não fazer isso? Ou talvez uma referência: olha, cuidado de colocar a mão no fogo, porque é pecado. Eu falei, não, pode ficar tranquilo que no fogo eu não vou, a menos que seja acidentalmente. Não, uma vez eu fiz, fazendo um churrasco lá em Cuiabá, e pus a mão no tijolo, queimando, e queimei a minha mão inteira, mas essa é outra história. Mas intencionalmente, meus queridos, não precisa. Mas eu queria dizer para você que pecado não é assim. Deixa eu dizer para você que pecado é uma coisa que a gente gosta. A gente se encanta por aquilo.
a gente busca aquilo. Tiago vai dizer que nós somos tentados segundo as concupiscências, ou seja, a fraqueza da nossa própria carne. Então é uma coisa que você gosta. E é por isso que muitas vezes você já creu no Senhor Jesus Cristo, você já anda atrás do Senhor Jesus Cristo, você já se diz crente no Senhor Jesus Cristo, mas existem aquilo que eu gosto de chamar de pecadinhos de estimação. Eu até já li isso, até já falaram isso. Não, mas... Ou então alguém vai dizer assim, é tão difícil. Não é verdade? É tão difícil. Ou alguém ainda vai dizer assim, mas Jesus me perdoa. Jesus me perdoa. Ou alguém vai dizer isso, pastor, que dia que é a Santa Ceia? Mesmo primeiro domingo que eu vou lá, eu confesso, e está passado o sangue de Jesus, e no dia seguinte eu posso fazer de novo, porque na outra semana eu vou lá e tudo mais. Se você pensa dessa maneira, toma cuidado para Jesus, que isso não voltar antes da Santa Ceia, né? Está comigo aqui, meus irmãos? Mas deixa eu te dizer uma boa coisa para vocês. A palavra de Deus diz que nós fomos libertados do poder do pecado. Alguém pode dar glórias ao nome do Senhor Jesus? Existe alguma coisa que eu gosto, existe alguma coisa que me atrai, existe alguma coisa que me prende, mas eu tenho que me colocar de pé, em fé, diante da palavra de Deus, porque essa é a palavra de Deus, e dizer em Cristo Jesus, eu sou uma nova criatura. Senhor Jesus, com o teu poder, da tua morte, da tua ressurreição, que venceu a morte, e a morte é fruto do pecado, agora vencida o poder da morte do pecado, em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. Senhor, me ajuda, o teu Espírito Santo me dê força, o teu Espírito Santo que me convence do pecado e da justiça e do juízo, me ajuda a me libertar disso. Eu quero viver uma vida em santidade, ou uma vida segundo Jesus Cristo. Quem é que vai falar amém agora? Amém, meus queridos? Constantemente. Não tem aquele irmão que gosta de falar um palavrão de vez em quando? Né? Bate o martelo no dedo. O irmão que trabalha lá no brick. Vocês sabem que brick tem dente, gente? Ele tem dente. Tem uma hora que tem um jeito que você carrega a brick, que ele abre uma boca assim e prende o braço da gente, assim, dá uns beliscão, fica aquele roxão assim, unha. Então pede para o briqueiro mostrar as unhas dele para você, unha preta assim e tudo mais, porque dá uma mordida na mão da gente, que é um negócio impressionante. E é nessa hora que o irmão fala assim, ô seu velho! E hoje aqui o pessoal já é mais internacional, né? O negócio é Estados Unidos, né? Aí pega a F-word, porque aqui o negócio é F-word, que é tão fácil. E fala, né? Aí o irmão olha para mim e fala assim, pastor, mas todo mundo fala. Deixa eu contar uma coisa para você. Aqui da nossa igreja, um irmão uma vez me procurou e falou assim, pastor, interessante, eu era um homem de boca suja. Pensa no homem de boca suja, era eu. Mas um dia eu soltei um palavrão, e ele já tinha sido batizado até, eu falei assim, eu não me senti confortável. Foi mecânico, saiu sem querer, porque eu já estava muito acostumado, mas veio alguma coisa na minha mente que me diz, para com isso, para com isso. Essa boca agora é para adorar o nome do Senhor Jesus. O coração fala do que a boca está cheio. E ele começou a encher a boca da presença de Deus. Os irmãos estão comigo, pode dizer amém, meus queridos? Encha o seu coração com as coisas de Deus. Havia um irmão na nossa igreja que fumava. E ele sabia que ele estava fumando e aquele negócio todo. Um dia um grupo de crianças veio para ele e falou assim, o que você está fazendo? Joga esse negócio fora. Ele jogou fora para nunca mais colocar outro na boca. Por quê? Nós fomos libertados do poder do pecado. Em Cristo Jesus. Eu quero dizer para você, você é uma nova criatura. Você tem que entender isso. Nós somos um povo diferente. Nós somos um povo segundo a mente e o coração do Senhor Jesus Cristo. Nós somos Israel de Deus. Nós somos os tijolos, as pedras vivas do santuário onde habita o Espírito Santo de Deus. Eu quero terminar contando para vocês, fazendo uma pergunta para vocês, uma ilustração, e depois eu quero orar pela igreja. Amados, nós estamos em que lugar agora? Fala para mim, que lugar que nós estamos?
Estamos na igreja. O que mais? O que você poderia dizer mais? Estamos na casa do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se eu chegasse aqui nessa igreja, casa do Senhor, o que mais nós estamos? Eu queria ouvir mais alguma coisa sobre onde nós estamos. Casa de oração. Nós estamos na igreja, casa do Senhor, casa de oração. Fala para mim mais alguma coisa. Oi? Na presença de Deus, coisa maravilhosa, obrigado. Mais alguma coisa, gente? Está melhorando. Fala para mim. Ajuda aí, dá um cutucão, pode falar. Não fica com medo, não. Lugar de comunhão, coisa maravilhosa, né? O amor de Deus. Deixa eu dizer, o pastor vem pregar, aí ele pega aqui uma lata de cerveja e coloca aqui. Aquela lata bem gelada assim, que quando você abre ela faz assim, ó. Está suando aquela latinha de cerveja. E o pastor está pregando sobre santificação e tomando a latinha de cerveja. Imagina a situação. Parece que algumas pessoas estão dando água na boca aí. Fala para mim. Fala para mim. Você vai voltar aqui nessa igreja? Ou a igreja vai se ajuntar e vai fazer o que com o pastor? Pode falar. Joga fora esse pastor. Por quê, meus irmãos? Por quê? Mau testemunho, porque não combina. Por quê, irmãos? Não condiz, fala. Fala de mais uma coisa. Mau exemplo. Por que é mau exemplo? É uma cervejinha. Fala para mim. Não embriagueis. O que mais? Fala alguma coisa. Por que é o problema de embriagar? Que lugar? A casa de Deus. A casa de Deus. Obrigado. A Bíblia diz que você é a casa de Deus. Não é o 4.300 da Lake Margaret Drive. A Bíblia diz que você é o santuário onde habita o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que você é selado pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo confirma que você é filho e filha de Deus, e não essas paredes. Se tal respeito existe para com tijolos, que um dia todos serão destruídos, por que não o respeito com a pedra viva, onde habita o Espírito Santo de Deus? Mas eu ainda quero dizer para você, você é pedra viva. Eu quero dizer uma coisa para você, você é liberto do poder do pecado, e ainda, em Cristo